apresentar, mas pá, o que é esse eu? O que interessa esse eu? É, então, eu acho que, bom, então acho que isso, aí eu não vejo nenhum problema. Quando você coloca isso aqui agora, eu só queria dizer uma coisa. Eu não falei necessariamente da performance nas artes visuais, embora esse exemplo aqui, eu não tinha um outro exemplo eu tinha vários exemplos, mas tudo em alemão, e todo mundo falando em alemão, e sem legenda, nada, então eu pensei, melhor nem usar isso. Esse aqui é um trabalho que talvez é mais próximo de uma performance, porque esse lado representacional não é tão forte. Mas ele está ali. Eu acho que nesse trabalho o espectador também ele aparece em várias funções, né? Ele aparece na função tradicional, embora ele possa perambular entre as mesas, mas ele é um espectador, um observador. Ele não interage muito, né? Ao longo do filme dá para ver também que o espectador ele aparece como desenhista. Em alguns casos eles começaram a entrar e começaram a desenhar. E tem algumas brincadeiras também, alguns joguinhos tipo você tem que apontar, ou você tem que segurar o dedo de uma outra pessoa em cima da mesa e aí você aponta, então uma terceira pessoa tem que fazer um ponto e assim com essa brincadeira de tentar captar se faz o desenho. Nem tudo é tão, digamos, nem sempre a colaboração é tão bruta, digamos. Então, em outros trabalhos, eu acho que também a gente sempre tem essa participação. O espectador ele pode ser simplesmente observador. Ele pode entrar tipo num roteiro em que o papel dele é meio pré-organizado, né? Eu uso o espectador ou os espectadores como um tipo de coro, infiltro alguns atores. E aí, de repente, né, então eu tenho, assim, eu faço com que os espectadores participem ativamente, mas de uma forma limitada e organizada. Aí tem essa questão, tem que discutir em cada caso se isso é uma fraude, se essa cooptação não é uma forma de desrespeitar o espectador, porque você propõe uma atividade, uma cooperação que de fato é totalmente submetida à lógica do espetáculo. E você tem essa coisa que o espectador realmente pode mudar o percurso da proposta estética, da proposta artística. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Por favor. É a Isadora. Isadora. Não precisa do microfone. Você fala dessa relação da instalação como um momento de interação empírica do espectador com o que está sendo criado, do artista com esse momento, com esse objeto espacial, né? Não é? Você coloca ali que o eixo dramático sai só
Na verdade, acho que eu estava discutindo esse problema digamos, em duas frentes, ou duas que está implícito aqui. Digamos, é uma possibilidade de pensar a instalação como um arranjo cênico que fisicamente quebra a fronteira entre palco e plateia. Né? E tem N possibilidades ou dificuldades de como fazer isso. É porque, no fundo, você quebra com esse arranjo frontal, mas então você vai instalar de uma outra forma as delimitações do espaço cênico. Né? Então, isso é um problema. Acho que, eu acho que a instalação ela não quer, o jeito como eu entendo ela, ou como eu quero propor ela mais do que eu entendo, não é acabar com essa fronteira ou esse limite, mas perfurar isso. E essa perfuração, ela pode ser física, mas ela também pode ser de uma certa forma mental, porque essa quarta parede, né, que a gente chama, a rigidez dessa fronteira, ela é necessária para dar essa ilusão do real, para que a ilusão possa funcionar. Mas quando eu começo a criar um teatro anti-ilusionista, e não só um teatro anti-ilusionista como no início do século XX, as vanguardas, mas um teatro que trabalha com essas três dimensões, né, e começa a colocar eles com um nível, representar, performar, o performar, para mim, no teatro tem muito a ver com o metateatral. Não é simplesmente o fazer, que não significa nada. O fazer, que não significa nada, é muito mais perto do ser, da realidade empírica, né? Do eu biográfico do ator. Então, uma prática que usa esses três níveis e joga um nível contra o outro, coloca signos que se problematizam, produz o que eu chamei esse olhar do espectador que desliza, que não tem mais um chão fixo. Né? E nesse sentido eu acho que eu também tento, eu queria pensar a instalação também nesse sentido, porque eu vejo, por exemplo, eu não sei se alguém conhece o Jan Lauwers, um holandês, que ele fez, eu vi um trabalho dele que chama The Deer House, a Casa dos Cervos, que foi inspirado no incidente, eles estavam viajando e aí aconteceu eles souberam que o irmão de uma bailarina foi morto na Guerra do Kosovo. E ele fez uma peça em que ele mistura o tempo todo assim, signos ou informações do real, da realidade da companhia, da realidade social ao redor e uma história narrativa ficcional. E você sempre desconfia, mas onde eu estou nesse espaço mental, imaginário? Então eu quero pensar a instalação tanto como um procedimento real, físico, digamos, e também uma proposta de desorganizar o espaço imaginário, ou reorganizar, dinamizar esse espaço imaginário. E, na verdade, quando eu comecei a pensar sobre essa ideia, eu estava pensando começar com a parábola da caverna de Platão, né? Que a gente sabe que as pessoas são cegas. Mas por que as pessoas são cegas? Porque eles estão sentadas, assim, num bloco, todo mundo olhando na mesma direção. Eles estão acostumados a ficar sentados olhando na mesma direção. Então, a imobilidade do olhar, essa imposta imobilidade faz com que eles não consigam mais diferenciar entre as sombras e o que para Platão é a luz verdadeira. Para nós, essa luz verdadeira é mais complicada, mas para a gente não ficar cego, a gente precisa dessa percepção móvel. Eu acho que isso a instalação pode construir a partir de um espaço imaginário cindido.
Bom, eu acho que tá bom, não é, Stefan? Alguém mais queria fazer pergunta? Porque nós já estamos no limite do horário para a próxima palestra e eu queria agradecer muitíssimo ao professor Stefan Baumgärtl por essa incrível provocação, porque eu acho que esses dias todos nós estamos discutindo o espaço teatral, a questão do teatro hoje, a questão da interação espectador-ator, e você trouxe uma proposta que balança. Então, nós vamos pensar bastante no assunto, eu acredito. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado.